Estamos hoje em conversa com o presidente da Casa C, Coligação Eleitoral de Convergência Ampla, portanto, para discutirmos algumas questões e, obviamente, sabermos que quanto consistiu esta mudança da presidência para outra. Senhor Presidente, muito boa tarde, falando para o Diário Independente. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, os nossos amigos que acompanham o Diário Independente. No entanto, para responder automaticamente à sua pergunta, é que nós aceitamos o desafio de assumir a liderança por força de uma decisão tomada por 4 partidos políticos membros da coligação, que tinha a ver na necessidade de se poder imprimir uma maior dinâmica na coligação. No entanto, o presidente cessante tinha uma dinâmica diferente, de que tinha que se fazer o trabalho de forma subterrânea e o elemento fundamental de trabalho teria que ser em organizar as estruturas de base. No entanto, havia outro movimento que dizia da necessidade de ter que aliar a este exercício ações visíveis de trabalho de massas. E, no entanto, a não concretização deste objetivo fez com que não houvesse consensos e se chegasse mais ou menos a essa conclusão. E foi bom, não se trata de facto de uma crise, mas sim trata-se de uma mudança até positiva, uma mudança pacífica, e não temos problemas nenhum. O antigo presidente, o almirante André Mendes de Carvalho, está conosco. Não reconhecemos o seu papel que ele imprimiu na Casa C, porque depois da saída do primeiro presidente foi um tsunami, podemos assim dizer, e muitos até haviam perspectivado o desaparecimento da casa em 3 meses, mas ele conseguiu manter a unidade, conseguiu manter a coesão, apesar dos pesares. No entanto, nós estamos aqui a herdar esta casa com alguns problemas, é verdade, mas não temos problema de coesão. Felizmente conseguiu-se manter este elemento que é fundamental para a prossecução dos nossos objetivos. No entanto, tirando apenas um sinal, que é um problema que nós internamente vamos refletindo, né? E aliás essa questão é pública, já me fizeram essa pergunta, que internamente vai se encontrar, o debate vai chegar mais ou menos à conclusão de como é que vamos encarar essa situação, que tem a ver com o Bloco Democrático, que está entre linhas, perspectivar, ir às urnas, talvez numa outra filosofia política, não é? É democrático e nós aceitamos sem problema nenhum. Mas, de momento, podemos dizer que há coesão, não há problemas. Mesmo os partidos que não subscreveram a carta para que o presidente pudesse pôr o cargo à disposição, mas estamos juntos, estamos todos a trabalhar. Isso já passou, já faz parte do passado. Hoje a casa está em paz e estamos a olhar para frente. Então, o que nos interessa não olhar para o passado. O passado deve servir de poltrona onde devemos sentar e refletir o futuro. Sem esquecer o pensamento de um dos antigos líderes americanos, que dizia que todo cidadão que não olha para a sua história corre o risco de repetir os seus erros, né? Os erros da história. Nós, então, olhamos para o passado, não é, como elemento positivo para melhor projetarmos o nosso futuro face ao contexto presente. No entanto, em função disso, para dizer que estamos a trabalhar já no âmbito de prepararmos a máquina Casa C para as próximas eleições. Este é o nosso grande engajamento. Exatamente. Sr. Presidente, que relação que existe nesta altura, já com a saída do Dr. Mendes de Carvalho, obviamente com a atual liderança? Não, as relações pessoas são salutares. As relações pessoais são salutares. Como sabem, que o presidente Mendes de Carvalho está no Parlamento, está conosco, está interventivo, está dinâmico, não temos problema maior e está disponível. E é uma das nossas bibliotecas. Há determinadas matérias que nós vamos consultá-lo. Ele está à disposição, ele é um militante, é um dirigente, é um quadro da casa, é uma pessoa valiosa, com uma experiência válida até no contexto das relações internacionais. Ele é uma pessoa com uma leitura positiva face ao cargo que ele exerceu no Ministério da Defesa e nós contamos com ele
para os próximos desafios. Mal de mim, neste exercício, se tivesse que dispensar uma valia do tamanho do Almirante Mendes de Carvalho. Não, estamos juntos e para frente é o caminho. Qual será a prioridade neste consulado? A prioridade do nosso consulado é de tentar redinamizar a casa, adequar as estruturas da casa a um novo contexto, adequar o funcionalismo da casa a um novo contexto, um contexto de uma coligação eleitoral, não apenas que trabalha no momento das eleições, mas também de concertação política, e por isso mesmo nós aqui temos que partilhar muitas questões comuns. Os partidos políticos são aqueles que devem aceitar ceder parte da sua soberania em prol da coligação. No entanto, estamos em crer que com o patriotismo, com o espírito militante de todos, nós vamos conseguir chegar ao nosso objetivo maior. Nosso objetivo nesse momento, a nossa preocupação maior nesse momento é prepararmos a casa, recuperarmos o tempo perdido, porque o desafio já está a chegar. São eleições autárquicas e eleições gerais. No entanto, não um pequeno desafio. O momento agora é de tirarmos o fato e a gravata. O meu amigo está a ver numa camisa, porque o momento impõe. No entanto, é tirar o fato e a gravata, os sapatos e metermos aqui as camisas, as t-shirts, as calças, gangues e os tênis e avançarmos para o trabalho de mobilização, para o trabalho de fiscalizar as nossas estruturas, observar as nossas estruturas, constatar os seus problemas, na verdade, deixar uma mensagem de conforto e, ao mesmo tempo, procurar soluções para mitigar o grau de dificuldades que, de facto, a máquina está a atravessar. E, acima de tudo, o contacto com o cidadão, para percebermos aquilo que são os seus constrangimentos, aquilo que são as suas expectativas, avaliarmos o impacto das políticas governativas na vida do cidadão, para que, na medida que a gente formos amanhã falar sobre a realidade dos angolanos, falarmos com propriedade factual e não apenas dos relatores. Para quando nós tivermos que idealizar um programa de governo, vá de encontro às necessidades vitais do cidadão, aquilo que é o real, aquilo que nós vimos. Porque há um velho ditado que diz: o que os olhos não veem, o coração não sente. Então eu preciso ver para você ter aquela compaixão e sentir-se mobilizado para lutar e encontrar a solução dos problemas. A liderança mudou, mas quem vem a herdar a liderança da casa tem que herdar o ativo e o passivo. O que nós estamos a fazer é olhar para essa dívida e adotarmos o princípio da concertação permanente. Estamos a pagar, mas temos que negociar permanentemente, porque não temos capacidade de pagar uma só vez. Porque a Casa C tem as suas responsabilidades, pelo menos com os credores, que é o caso vertente, mas também tem a responsabilidade política como cidadão, na verdade, que tem que dinamizar a sua ação para o cidadão olhar para a Casa C e acreditar que este pode ser uma via positiva para solucionar os problemas que os angolanos vivem. Então, isso carece de trabalho. E esse trabalho também carece de meios, carece de dinheiro, né? No entanto, por isso é que é uma gestão difícil, mas não impossível. E temos de estar a dizer que com Deus tudo é possível. Já para terminar, Sr. Presidente, recentemente a UNITA teve uma iniciativa de aliança Frente Patriótica que congrega os partidos da oposição com o intuito de derrubar o partido no poder. E damos conta que a Casa C não esteve a par a esta iniciativa da oposição. E qual é o propósito e a visão que a Casa C relativamente a esta proposta da UNITA? E, já para o ensejo, qual é a visão que a Casa C tem quanto ao combate de corrupção e o branqueamento de capitais no país? Bom, primeiro dizer que a primeira pergunta, não cabe a mim responder essa pergunta, mas cabe aos três protagonistas. No entanto, a Casa C é uma força política, ela existe. É verdade que percebi que a concertação para a concretização daquela conferência de imprensa já havia sendo feita há bastante tempo, ainda no consulado do Almirante André Mendes de Carvalho, do Presidente Mendes de Carvalho, mas o nosso entendimento é de que as forças políticas sentarem e concertarem é positivo. Agora, nós não conseguimos apenas compreender, só a UNITA que pode responder e o Bloco Democrático, por que razão é que colocaram a Casa C à margem e vieram buscar, ou vieram ter o Bloco Democrático,
que é membro da Casa CE. No entanto, eu não estou em condição de responder essa pergunta. Só mesmo, talvez, os três, nesse caso, o próprio presidente Adalberto Costa Júnior, o presidente Justino Pinto de Andrade, do Bloco Democrático, e, no entanto, o coordenador do PRAJA, o Dr. Chivucovu, talvez quem pode responder esta sua pergunta. Nesta fase, o convite, se fosse feito, seria aceito? Eu não digo que seria feito, porque na Casa vigora o princípio democrático. Tudo é concertado e avaliado, as decisões são tomadas por maioria. No entanto, eu pessoalmente entendo que tudo aquilo que visa congregar sinergias para então encontrar a melhor via capaz de alterar o quadro que o país está a atravessar, as dificuldades que os angolanos estão a atravessar, é positivo. Mas a pertinência de ser desta ou daquela forma, esta ou aquela força, deste ou daquele movimento, não, isto não depende de mim. Ademais, dizer aqui que nós, Casa C, somos a terceira força política. Nós não aceitamos, não é positivo, sermos tidos como um instrumento a ser convidado a integrar um determinado movimento. Não. Nós, Casa C, a nossa filosofia é nós temos que ser tidos e achados no momento da concessão da ideia. No entanto, se nós não fizermos parte da concessão da ideia, os outros é que fizeram, no entanto, é desejar boa sorte, porque há um velho provérbio na nossa língua materna que diz que você não pode segurar a cobra ao meio sem saber onde está a cabeça. Bom, eu só estou a dizer aqui, não estamos a dizer que nós não estaríamos abertos, nós estaríamos, mas chamar-nos para a gente integrar um movimento, não estamos de acordo. Agora, ser tido e achado para fazer parte da concertação, da troca de impressões, para ver que caminhos, sim senhora, isto é algo que nós poderíamos refletir e analisar e ver. Exatamente, já para terminar a questão da corrupção. Eu penso que a corrupção é um mal o segundo mal do país depois da guerra. Né? E o nosso entendimento é que todo exercício que visa combater ou mitigar o grande peso deste elemento nocivo, não só da governação, mas da vida dos angolanos, é bem-vindo. Agora, eu entendo também que o que é fundamental que está a ser feito agora, eu não encaro isso da responsabilidade do titular do Executivo. Não, o que aconteceu talvez é que o contexto do país hoje permite que as instituições funcionem, exerçam o seu papel. Mas é mesmo a nível do Ministério dos órgãos de Justiça que estamos a apelar que não haja o caráter seletivo, não haja dois pesos e duas medidas. No entanto, a justiça é abstrata e deve-se olhar, na verdade, para todos de uma única forma. Mas eu entendo e tenho estado a dizer de que vamos desejar força, mas a minha ideia é, se houver seriedade neste combate, se houver vigor, dizer que vamos mesmo lutar, que é para poder responsabilizar, particularmente aqueles que defraudaram o erário, eu acho que o Conselho é para o Executivo. Construir muitas cadeias, porque muita gente não terá liberdade.